Olá, graça e paz, Deus abençoe sua vida em nome de Jesus. Seja bem-vindo ao nosso estudo bíblico, ao nosso estudo da Bíblia, onde nós estamos estudando o livro dos Atos dos Apóstolos, capítulo de número 11. Olha, dos Atos dos Apóstolos, né? De Atos, capítulo de número 11. Saímos aí do capítulo 10, onde o destaque do livro de Atos, capítulo 10, é praticamente a vida de Cornélio, né? E também eu creio que o destaque do capítulo 10 de Atos é essa questão da acepção de pessoas. O Senhor nos chama a sermos um em Cristo, a não fazermos acepção de pessoas, embora, como eu comentei, quando se fala nos evangelhos e quando se fala no livro de Atos e também nas cartas de Paulo, nós entendemos que ainda está havendo uma espécie de uma transição, ou seja, essa questão entre lei e graça, onde até mesmo os povos não se misturavam, né? Os judeus eram um povo específico, um povo escolhido por Deus, claro, não deixa de ser, porém, é um povo específico com relação a algumas palavras. Então, quando se fala a respeito da graça, há uma resistência para que a graça ela venha realmente se expandir, né? O Senhor Jesus, já li muitas vezes aqui, não vou nem ler de novo, mas em Atos capítulo 1, versículo de número 8, o Senhor fala a respeito de uma expansão do Evangelho, né? O Evangelho deve ser pregado na Judéia, Jerusalém, Samaria e confins da terra. Então, Jesus já fez isso, né? Jesus pregou em Samaria, confins da terra, Judéia, Jerusalém, enfim, a questão, Jesus já fez isso. Porém, nós entendemos que os discípulos não entenderam realmente aquilo que estava acontecendo em algumas coisas durante o ministério de Jesus. Então, quando os discípulos, eles passaram a ser os atuantes, os pregadores realmente do Evangelho, aí então as coisas começaram a ser um pouquinho mais complicadas, porque Jesus, na sua maturidade, né, já vinha abrindo essa questão aí, mas os discípulos encontraram aí dificuldade e nós vimos isso, claro, no livro de Atos, capítulo 10, quando o próprio Deus ele interviu, né, ele interferiu na causa. E ele permite que aquele lençol desça, dê visão a Pedro, para que um centurião romano possa então ser salvo e todos aqueles que estão com eles lá e toda a sua família batizada, enfim, foi algo tremendo. Porém, o Senhor precisou entrar na história para mostrar realmente aquilo que ele já havia falado lá no passado. Olha só que resistência, né? Então tá. Mas agora no livro de Atos, no capítulo de número 11, eu te convido a pegar a sua Bíblia, eu te convido a pegar aí sua caneta, seu papel e a nós estudarmos aqui um pouco a respeito da palavra de Deus, Atos capítulo 11, tá bom? E esse estudo bíblico, então, o que ele revela, esse Atos capítulo de número 11, querido? Porque cada capítulo revela uma coisa assim bem diferente, né? Uma curiosidade. Então, Atos, no capítulo de número 11, revela como nasceu o cristianismo. E muitas pessoas perguntam quando se fala também a respeito da fé, não é isso? Talvez alguém tenha perguntado para você onde nasceu o cristianismo. Lembrando que agora 9 horas, aliás, 8 horas e 4 minutos, tá bom? Então, vamos lá. Então, como eu estava dizendo, muitas pessoas elas perguntam, né? Não sei se alguém já te perguntou na vida, por exemplo, pastor, quando nasceu o cristianismo? O cristianismo ele nasceu lá em Martinho Lutero. Algumas pessoas já perguntaram para você. O cristianismo ele nasceu lá em Martinho Lutero, a reforma protestante? Não, o cristianismo não nasceu lá. Mas o cristianismo ele criou força lá também quando o cristianismo estava sendo enfraquecido. Qualquer dia desses a gente vai preparar um estudo sobre a reforma protestante. Então o que acontece? Na verdade o cristianismo estava voltando à sua essência. O evangelho estava saindo do paganismo e voltando para a essência de Deus. Isso foi o que aconteceu na Reforma Protestante, se eu for fazer um resumo de tudo aquilo que houve, tá bom? Então Deus precisou usar alguém de lá, realmente, do meio, né, dos romanos, do catolicismo, né, para alguém influente, para poder então, influente intelectual, né, assim como, por exemplo, o Senhor, ele usou Paulo para pregar para os intelectuais e com um propósito claro. Porém, o Senhor também usou Martinho Lutero, porque depois que o Senhor usou Lutero, ali a Bíblia foi traduzida em vários idiomas, ou seja, então o Senhor usa pessoas específicas para alguns casos, tá bom? Então olha aí a oportunidade para nós crescermos no conhecimento do Senhor, para que o Senhor possa nos usar aí para alcançar tantas outras pessoas, talvez um grupo específico até então, como ele tem, talvez tenha de propósito, tá bom, querido? Então tá, olha lá.
Então, como eu estava comentando sobre Atos capítulo 11, a gente vai aprender um pouquinho como, né, o, o, os cristãos começaram a ser chamados de cristãos, porque não era chamado assim. Primeiro era chamado daqueles do caminho, né, o grupo lá do caminho, a seita dos nazarenos. Foi chamado de vários nomes aí, mas de cristãos. Então a gente vai desvendar aí realmente a partir do capítulo 11, onde desperta, onde as pessoas elas caem a ficha delas, olha, elas passam a entender realmente, olha, aqueles são cristãos por isso, tá bom? Então tá. E também no livro de Atos nós vamos, assim como até mesmo muitos estudiosos um pouco mais modernos, né, eles mostram essa questão aí do fato de deixarmos muitas pessoas entenderem, né, a respeito do fato do cristianismo ter surgido, né, e mostra também algumas curiosidades muito interessantes. Tá? Você que é uma pessoa curiosa, você que gosta realmente de curiosidades bíblicas, gosta de estudar, de entender realmente o que é o cristianismo e a essência do cristianismo, olha só, então esse é um assunto muito interessante. Aliás, esse é um capítulo muito interessante do livro de Atos para você, então vale a pena conferir de perto, tá? Então, entre também essas questões aí, nós vamos entender e vamos ver exatamente quando. Hoje nós, por exemplo, somos chamados de cristãos, mas nós não entendemos que é a partir de quando aconteceu isso. Por exemplo, não foi a partir de Cristo lá, porque os discípulos eram chamados de discípulos, depois foram chamados de apóstolos e depois somente de cristãos. Ou seja, então esse processo não aconteceu diretamente lá no Evangelho, quando Jesus estava pregando o Evangelho. Não aconteceu diretamente lá, tá bom? Então eles, justamente nesse trecho aqui, acontece esse chamado deles para cristãos e nós podemos entender então a essência de todas as coisas. Eu sempre falo o seguinte, quando a gente quer entender alguma coisa, a gente precisa ir na história, né? Por que acontece isso? Por que me chamam disso hoje? Ou por que tal pessoa tem o nome disso? Ou por que hoje é um feriado? Ou por que se comemora tal coisa? É interessante a gente ir na história. Então a história revela muitas coisas para nós. E a história aqui do livro de Atos, capítulo 11, vai revelar justamente a respeito do cristianismo, tá? Belezinha? Então tá. Então também, lendo aqui o livro de Atos dos Apóstolos, nós podemos identificar com clareza também a respeito desse surgimento, né? E é algo muito importante porque diz a respeito de nós, né? Fala a respeito de nós, e também começa mostrando aqui que Pedro, sendo interrogado pelos judeus, nós entendemos que esses judeus mais severos, né? Esses judeus ortodoxos, como são chamados assim nos dias de hoje, mas só que daquela época lá, sobre o fato de Pedro ele comer com os incircuncisos, né? Ou seja, os judeus, se você sabe, talvez. Eu estou fazendo um comentário sobre o livro de Atos, capítulo 11, só para você ter ideia. Olha, a minha Bíblia pentecostal, ela não está aqui à minha vista, não está aqui à minha vista. Olha só, minha produção vai pegar aqui para mim. Eu vou mostrar uma coisa para você. Obrigado, produção. Ó, essa Bíblia aqui, essa é a minha companheira, onde eu vou eu levo ela. Então, ai, perdão. Essa eu gosto tanto dela que até com carinho excessiva. Então, olha só. Em cada entrada, em cada abertura de livro, o que acontece? Tem uma espécie de um esboço. Pastor, esboço? Esboço. Então, eu vou ler, por exemplo, aqui. Eu vou ver no livro do profeta Isaías, por exemplo, vou te mostrar o esboço de Isaías. Pastor, o que é esboço? Esboço é um resumo de tudo aquilo que fala em cada capítulo, em cada versículo, e aliás, os versículos também desse livro, olha só, do profeta Isaías, olha só, Isaías, esboço de Isaías, olha só, é assim, ó. Isaías, olha lá, esboço do livro de Isaías, você entendeu? Olha, isso é esboço do livro de Isaías. Então, esse livro de Isaías, ele começa ali nas profecias, né? E também no juízo, e também falando a respeito de uma repreensão. O livro do profeta Isaías começa assim. Então, e vai falando, né? Vai falando a respeito das primeiras profecias de Isaías, do juízo de Judá e também de Jerusalém, também das predições do juízo e glória, capítulo 4, versículos do 2 ao 6. Olha só que interessante. Então isso é um esboço. Depois também essa Bíblia aqui também dá uma panorâmica em tudo aquilo que se trata do livro de Isaías. Então, quando a gente pega um esboço desse, a gente vai ler a Bíblia, a gente sabe muito bem sobre o que aquele capítulo está mostrando para cada um de nós. Lembra que eu comentei?
sobre o cuidado de a gente ler algumas passagens bíblicas e a gente não trazer especificamente para a igreja. Então, justamente isso. Quando a gente pega o esboço daquele livro, a gente passa a entender realmente o que traz aquele livro para cada um de nós. Isso é muito importante, tá? Então, depois também de mostrar o esboço, falar sobre considerações preliminares, né? Dar uma pincelada aqui também. O propósito do livro de Isaías, aqui no caso de Isaías, mas todos os livros, todos os evangelhos falam a respeito de propósito também. O propósito do livro de Isaías também mostra a respeito de uma visão panorâmica, ou seja, aquela visão geral do livro de Isaías. Algumas características especiais, alguns destaques sobre o livro de Isaías também. O livro de Isaías ante o Novo Testamento, ou seja, aquela comparação do livro de Isaías, Antigo Testamento, ali meio que comparando com o Antigo Testamento. Você sabe que a Bíblia é uma engrenagem, né? Uma sombra daquilo que aconteceria no Novo, e você pode ver que muitas profecias de Isaías a gente vê ali no Novo Testamento, o próprio Jesus falando a respeito de Isaías. Pastor, onde você viu isso? Bom, se eu abrir aqui para vou aqui só para você ter ideia, só para mostrar para você, tá? Quando você vê, por exemplo, no livro de Isaías, quando Jesus ele entra, depois daquele momento da tentação, sabe? Jesus, no Evangelho de Lucas, ele dá um destaque bem interessante. O Lucas dá um destaque bem interessante. Quando o Jesus... Primeiro eu vou ler Isaías, depois eu vou lá em Lucas, só para você ter ideia a respeito dessa junção aí, tá bom? Dessa ligação. Olha só. Veja se tem ligação ou não. Eu vou ler para você um trecho de Isaías capítulo 61. Aliás, eu estou aqui com a minha Bíblia online. Melhor, eu vou ler aqui na tradução NVI, que é uma tradução que eu gosto muito, né? E, bom, tá aqui na minha mão, poxa, tô procurando aqui. Mas vamos lá, olha só. Isaías capítulo 61 está escrito assim: O Espírito do Senhor soberano está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para levar as boas notícias aos pobres e enviou-me para cuidar dos que estão com o coração quebrantado, anunciar liberdade aos cativos, libertação das trevas aos prisioneiros, ou seja, e proclamar o ano da bondade do Senhor. Algumas traduções dizem ano aceitável do Senhor, enfim, a essência é a mesma, e o dia da vingança do nosso Deus, ou seja, do juízo de Deus. Aqui o Senhor falando a respeito de plano futuro e também falando a respeito da tribulação aqui na terra, enfim, para consolar todos os que andam nas trevas. Olha só, você leu aí, né? Isaías capítulo 61, né? Agora, deixa eu ver se você vê alguma semelhança nisso. Olha só, deixa eu ver se você vê alguma semelhança nisso. Olha só, tá aqui, ó. Depois da tentação aqui no Evangelho de Lucas, capítulo 4, porque vários evangelistas falam a respeito desse momento de tentação. Destaca mais aqui o Evangelho de Mateus, né? E também o Evangelho de Lucas. Mas eu vou ler aqui em Lucas. Lucas dá um destaque assim, um pouco maior, ele é muito mais detalhista. Então diz assim, olha, eu estou lendo em Lucas capítulo 4, versículo 13, está escrito assim: Tendo terminado todas essas tentações, o diabo deixou-o, ou seja, deixou Jesus, né? O sujeito está em oculto, mas enfim, deixou até ocasião oportuna, ou seja, depois ele voltou a tentar Jesus de novo. E Jesus voltando para Galileia, no poder do Espírito, e por toda aquela região se espalhou a sua fama. Olha aqui. Agora, o que eu quero destacar para você é a partir do versículo 15, que diz assim, olha só. Versículo 15 de Lucas, capítulo de número 4, diz assim: E ensinava nas sinagogas. Jesus ensinava nas sinagogas, tá bom? Tem gente que acha que não precisa ir na igreja. Onde é que Jesus ensinava, irmãos? Na sinagoga, presta atenção. E todas as pessoas que estavam ali o elogiavam. E ele foi a Nazaré, onde havia sido criado, e todo dia de sábado ali, e entrou na sinagoga. Ele entrou na sinagoga de novo, né? Como era o costume seu, porque ele era judeu e era o costume dos judeus todo sábado ir na sinagoga para aprender a respeito da palavra, aprender a respeito da lei, e levantou-se para ler. E foi-lhe entregue o livro do profeta Isaías, e ele abriu e encontrou o lugar, porque naquela época não havia essas separações entre capítulos, versículos, a pessoa tinha que procurar onde ela ia ler, então havia necessidade de um certo entendimento, tá bom? E então ele encontrou o lugar onde estava escrito, olha só que passagem que Jesus leu no livro de Isaías: O Espírito do Senhor está sobre mim,
porque ele me ungiu para pregar as boas novas aos pobres e me enviou para proclamar a liberdade aos presos e recuperação de vistas aos cegos e libertar os oprimidos, e proclamar o ano da graça do Senhor, ou o ano aceitável do Senhor, ou o ano da bondade do Senhor. Então, você vê, olha só. Então ele fechou o livro e devolveu ao assistente e assentou-se. E na sinagoga todos tinham os olhos fixados nele. Por quê, irmãos? Porque o Messias faria isso. O Messias faria isso. Então eles já regalaram os olhos para Jesus. Pô, é o Messias? Será que é o Messias? Sim, meu. Rapaz, agora, hein? Agora, como diz o povo, né? A porca torceu o rabo. Será que isso é aquele que é o Messias, não? E o povo ficou nessa daí. Então, ou seja, então o que nós entendemos? Nós entendemos que o Evangelho, né, ele é todo interligado. Então nós, olhando para o Antigo Testamento, nós conseguimos enxergar o Novo Testamento ali de uma maneira assim muito clara. Você que é um leitor, você que estuda a Palavra de Deus, você que tem uma afinidade com a Bíblia, tá bom? Com aquilo que está escrito, tá bom? Então, voltando aqui, esse capítulo então falando a respeito de história, a gente lê a respeito da história para saber o que está acontecendo, é sobre isso que estamos falando. Então esse capítulo aqui, esse capítulo 11, ele começa então mostrando que Pedro sendo interrogado ali pelos judeus, né? Eles, pelo fato de ele estar sentado com os incircuncisos, porque Jesus veio quebrando essa barreira. E mostrou também ali já no capítulo 10 que essa barreira precisava ser quebrada, para que ele não chamasse essas pessoas de imundas, nem de impuras, porque o Senhor já havia purificado, né? Derramado o sangue dele por elas lá na cruz do Calvário. Então houve esse bloqueio aí, né, dos religiosos, mas Pedro já sabia da verdade. Pedro já sabia que isso não poderia acontecer, tá bom? E para os judeus da época, então, claro, nós sabemos que até mesmo Jesus foi criticado por isso, quando ele passou a comer com pessoas que não eram circuncidadas, e porque todos os judeus eram circuncidados, né? Quando você vai, por exemplo, vamos viajar na história, voltando lá para o tempo de Davi, quando ele chega diante de Golias, por exemplo, naquele vale, o que ele diz para Golias? Uma das palavras que ele diz para Golias é que ser circunciso está se levantando contra o exército do Senhor. Ou seja, esse circunciso, quando ele falava isso, ele estava chamando de imundo, de impuro, esse que não pertence ao povo de Deus. Esse é um outro cara, um estrangeiro, alguém que não... sabe, que um pagão, vamos dizer assim, um idólatra, vamos dizer assim. Então, quando se falava de circunciso, estava falando tudo isso, de alguém simplesmente impuro. Então, os judeus, eles queriam invalidar ali a respeito dessa questão pregada, né, por Pedro, dessa graça, vamos dizer assim, dessa junção pregada ali por Pedro, mas também, uma vez que os discípulos, eles não guardavam ali esses três pilares do judaísmo, ou seja, a circuncisão, né, o sábado também, a respeito da alimentação. Então, essa resistência com relação à alimentação, você vê Pedro lá, né, no terraço da casa de Simão Curtidor, falando, nunca comi nada impuro, né, nunca entrou nada impuro na minha boca, nunca comi nada disso aí. Então você percebe, né, como que eles eram rigorosos com relação a esse tipo de coisa, tá bom? Então nós precisamos, claro, sim, entender isso e também compreender. Lembrando que eu só estou dando a introdução sobre o livro de Atos, capítulo 11, tá bom? A gente vai entrar especificamente no assunto próxima terça-feira, às 8 horas da noite, belezinha? Mas vamos lá, vamos entender o livro de Atos, para que quando a gente lê o livro de Atos, a gente saber exatamente o que a gente está lendo, tá? É como, por exemplo, quando você compra um livro, o que você faz? Quando você compra um livro, o que você faz? Você vai na última página do livro, na última capa do livro, por exemplo, essa aqui é a capa frontal, deixa eu te ensinar uma coisa. De repente a pessoa vai comprar um livro, ela fica pensando assim, ela vê o tema impactante, ela fala assim, puxa, mas o que será que diz desse livro? Não, puxa vida, e agora, compro ou não compro? Deixa eu te ensinar uma coisa. Eu sei que muitos sabem, mas para os que não sabem, deixa eu te ensinar, deixa eu te mostrar, tá bom? Na humildade. De repente você olha a capa do livro, você pensa assim, poxa, mas o que será que tem nesse livro, né? Ou até uma Bíblia mesmo, uma Bíblia de estudo como essa, tá? E aí, por exemplo, tá lá na capa, aquela coisa toda, e você vai lá na última capa, a capa de trás, lá no livro está escrito tudo a respeito do que o livro trata. Tudo a respeito daquilo que está contido no livro está escrito na capa do final. Ou seja, na Bíblia também vem, tá bom? Só que na Bíblia vem naquela embalagem. Na primeira parte vem algo assim escrito com relação ao nome, aquela coisa toda. E aqui na parte de trás, na embalagem da Bíblia, vem a respeito de tudo que contém a Bíblia. Se tem mapas, referências cruzadas e estudos adicionais, enfim, tudo vem escrito tudo aí, tá bom? Então tá, só para você ter ideia.
Então, nós precisamos compreender, né, a respeito desse assunto aí. Mas no Atos capítulo de número 11, querido, ali a partir do versículo 2, então fala a respeito dos que eram da circuncisão, daqueles que eram circuncidados, esse bloqueio, né? Eles circuncidavam-se ainda, embora, para não haver, eu estou falando do que vai acontecer lá na frente já, tá? Só para você ter ideia. Embora para não haver, por exemplo, bloqueio e até mesmo rejeição de muitos religiosos que até mesmo eram muito tradicionais, o que Paulo fez? Para você ter ideia, Paulo circuncidou Timóteo. Olha só, Paulo circuncidou Timóteo, mesmo sabendo que não havia necessidade, mas para que não houvesse rejeição por causa de alguns. Olha só que interessante. Para que não houvesse bloqueio, ou para que isso não servisse de tropeço e para que Timóteo fosse aceito na pregação do Evangelho. Então Paulo circuncidou Timóteo. E a gente entende que o próprio apóstolo Paulo mesmo diz sobre isso: se o fato de eu comer carne te escandaliza, então não como mais carne. Claro, ele falando isso no modo simbólico, né, na maneira simbólica de expressar. Mas ele estava falando a respeito de, olha, que isso não seja tropeço, tá bom? Para que alguém venha realmente não aceitar o Evangelho, alguém venha ser desviado do Evangelho exatamente por isso. Então, esses bloqueios, na verdade, eles precisam sair. Por exemplo, tem pessoas que vem um irmão de bermuda, por exemplo, ou um irmão assim, um irmão de tal forma, puxa, vai se escandalizar, puxa, mas olha só. É claro que a consciência é fraca, muitas vezes, da pessoa, mas algumas coisas, claro, a gente procura evitar, né? Não que seja ou que deixe de ser de Deus, a questão não é essa. A questão é que muitas coisas a gente procura evitar para não servir de tropeço para outras pessoas. Se a mente da pessoa é fraca, se a consciência é fraca, então a gente procura evitar para não ter problemas futuros aí, tá bom? Para que não venha a pessoa se desviar do Evangelho realmente porque houve segundo a mente da pessoa, claro, houve um escândalo, mas a gente sabe que não tem nada de escândalo isso aí, tá bom? Belezinha? Então tá. Também no livro de Atos nós vamos ler aí a respeito de homens que eles compreenderam a respeito do que significa a nova aliança, né? Porque a velha aliança, a respeito da velha lei, né? Da lei que era declarada no Antigo Testamento, pelas quais os judeus da época viviam, né? Que a lei era para o judeu, tá bom? E é interessante você guardar isso no teu coração, porque a lei, irmãos, ela foi dada para o judeu. Guarda isso no teu coração. A lei é para o judeu. Não adianta o pastor Paulo de sétimo dia, ou sei o que lá o que, guardar a lei, porque não, a lei está escrita. Irmãos, a lei é específica para o povo judeu, para o povo de Israel, para os hebreus, tá bom? Não é algo específico para a igreja, tá bom? Embora muitas raízes saiam daí para ensinamentos de Jesus Cristo e também para a doutrina bíblica, sim, nós entendemos isso, claro, princípios foram extraídos, porém a lei específica ali foi dada diretamente para o povo hebreu. O próprio Deus guardando o povo até mesmo com relação à saúde, pelo lugar que eles estavam, cultura, enfim. A lei é específica para os judeus, tá bom? Então guarda isso no teu coração, porque Deus ele tem um tratamento especial com o seu povo. Então algumas pessoas acabam tirando, por exemplo, isolando versículos da lei e guardando e transformando isso em doutrina bíblica. Se alguém resolve guardar, por exemplo, um versículo outro, alguma passagem outra da lei, é algo parte, algo particular, mas não transformando em doutrina bíblica. Isso seria heresia, porque isso não é uma doutrina bíblica, não é um ensinamento assim, bíblico para a igreja específica, tá bom? Belezinha. Então também no capítulo 11 do livro de Atos, o que nós vamos aprender aqui? Eu estou pincelando aqui, estou com a página aberta do capítulo 11, eu estou pincelando aqui algumas coisas que a gente vai aprender, tá bom? Só para deixar um gostinho em você, que semana que vem a gente vai pegar firme nesses estudos aí do capítulo 11 do livro de Atos, tá legal? Mas só para dar uma clareada aí para você. Então no livro de Atos capítulo 11 também, o que nós vamos entender também, querido? A respeito do Cornélio, né? Nós vemos aí a respeito do fato de Cornélio ter se batizado, né? Através do ensinamento de Pedro, ele e toda a sua família, como nós também já falamos, né? E Pedro ter quebrado essa barreira, onde ele conversando ali com Cornélio, o Espírito Santo confirmou realmente aquilo que Pedro estava falando com a sua presença, porque Deus confirma, irmãos, com a presença dele, tá? Você pode ter certeza disso. Por exemplo, a Bíblia diz assim, que onde 2 ou 3 estiverem reunidos em meu nome, eu farei presente no meio deles. O Senhor diz isso, né? Ele confirma como, irmãos? Com a presença dele, poxa, com a manifestação dele. Assim também na casa de Cornélio, onde Pedro estava com várias testemunhas, também algumas pessoas ali
aliás, várias pessoas ali com Cornélio, inclusive sua família, amigos também e outros soldados que eram ali, estavam sujeitos à ordem dele. Porém, a presença do Espírito Santo foi algo real e inevitável, porque eles abriram o coração realmente para aquilo que Deus queria falar através de Pedro. O Cornélio, na humildade, irmãos, disse simplesmente assim: fala. Fala porque eu estou aqui para ouvir. Fala, Pedro. Fala o que Deus quer falar conosco. E o Senhor usou ali Pedro de uma maneira poderosa, grandiosa. E Deus, claro, cheio de vontade, cheio de verdade, se manifestou ali. Foi algo tremendo ali o que aconteceu na casa de Cornélio ali, tá bom? E o Espírito Santo, claro, se manifestou porque o nome de Deus haveria de ser glorificado ali também através de Pedro e dos acontecimentos que houve na casa do Cornélio, tá? Então nós vamos ver também a respeito dessa questão de manifestação, por exemplo, com relação até mesmo com essa concordância, tá? Deixa eu colocar um parênteses aqui, trazer para essa concordância, quando nós falamos a respeito do livro de Atos capítulo 2, né? Eles estavam ali todos conforme a palavra de Deus, os 120, né? Claro, tinham mais de 400 pessoas, mas só aguardaram realmente, esperaram esses 50 dias, os 120, mas enfim, a questão é que eles estavam em concordância com aquilo que Deus havia dito, para que eles esperassem em Jerusalém até que eles do alto fossem revestidos de poder, para que eles pudessem sair para a obra de Deus, para que fosse confirmado realmente o chamado sobre a vida deles, tá? E o chamado do céu e também a cooperação do Espírito Santo, ou seja, Jesus estava cooperando aqui enquanto ele estava andando na terra. Porém, quando Jesus fosse retirado, o Espírito Santo iria confirmar novamente a sequência do trabalho. Então eles precisavam esperar, e esperaram ali, claro, da melhor forma, que é orando, buscando, clamando ao Senhor pela promessa. Ou seja, Senhor, envia-nos a promessa, envia-nos a promessa, e a promessa veio de uma forma gloriosa, e todos foram cheios do Espírito Santo de Deus. E a partir dali, então, o Evangelho começou a ser pregado, o Evangelho começou a ser anunciado, tá bom? Estamos aí agora 8 horas e 27 minutos, tá bom? E estamos aí ministrando a palavra de Deus, dando introdução no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo de número 11, tá bom? Onde nós vamos ver aí, como eu já falei, semana que vem vamos estar estudando versículos do capítulo Atos capítulo 11, e também nós estaremos vendo a respeito de quando realmente a igreja começou a ser chamada de igreja, né? Aliás, os apóstolos começaram a ser chamados de cristãos, e essa identidade então começou a valer, começou a prevalecer sobre a vida deles, tá bom? E também sobre o fato de, claro, isso aconteceu em Antioquia, né? E onde eles estavam ali no meio dos gentios, daqueles que eram até mesmo gentios, irmãos. Deixa eu falar para você. Gentio não é aquela pessoa que é boazinha, tá bom? Gentio é todo aquele que não é judeu, é considerado gentio, tá? E tem até pessoas que têm o nome de gentil, né? Tem uns que têm o nome de gentil, mas só o nome de gentil, mas pessoas não é muito bom gentil não, né? Gentil não, mas enfim, vamos lá. Então nós entendemos que lá em Antioquia houve esse acontecimento aí, tá? Não vou ler para você o versículo, claro, porque senão vou estar abrindo já a essência do livro de Atos capítulo 11, tá? Mas isso aí aconteceu em Antioquia, tá? Mas no versículo 22 também, ali nós vemos Barnabé também mencionando a respeito dos escritos, né, de um consolador, encorajador, como também ali no começo do livro de Atos a Bíblia nos mostra a respeito disso, tá bom? Ali uma pessoa de boa fé, claro, Barnabé, e também desempenhando ali um importante papel na pregação do Evangelho, tá? E nos 4 pontos cruciais aí onde a igreja primitiva ela atuava, onde o evangelho era anunciado, né? Nós lemos também a respeito do fato de quando Paulo ele se converteu, né, de uma forma real, né? Em Atos, no capítulo 9, esse processo de conversão, tá bom? Mas Paulo até então estava, e por um momento ali meio que, né, sossegadinho ali, né, o Senhor tratando ali com Paulo, e Pedro ainda era uma espécie de um destaque ainda na pregação do evangelho por aquela região. Você percebe que a partir do capítulo 11 praticamente, você percebe que até capítulo 10 você vê o destaque da vida de Pedro no livro de Atos. Porém, porque Pedro também era um dos líderes da igreja, mas no capítulo de número 11 você já vê Paulo se destacando, e também é praticamente o foco de Atos dos Apóstolos se volta para Paulo, porque Paulo passa a ser o pregador a princípio ali no meio dos judeus, mas depois ele vai ali no propósito dele, que é os gentios, e
Então ele vai ali para os grandes também, para os reis, né? E para os nobres, vamos chamar assim, porque esse é o propósito dele, porque o Senhor separou ele com um propósito, tá bom? Um propósito específico, e assim foi a vida, e assim também foi o ministério do apóstolo Paulo, tá bem? Ou Saulo, né? Saulo, que ele tinha duas cidadanias, romana e também judia, né? Que ele era também judeu, da tribo de Benjamim. Então alguns dizem assim, não, Saulo era antes de se converter. Então, depois que ele se converteu, se tornou Paulo. Não, é Paulo Saulo, judeu e romano. Enfim, não entra nessa questão de conversão ou não, tá bom? É que depois ele começa a se destacar e aí então começa a se explorar um pouco mais a respeito da vida de Paulo, tá? Então, querido, olhando aí a respeito dessa curiosidade do capítulo de número 11, no versículo 25, nós vemos aí que Barnabé partiu ali para Tarso, procurando também Paulo, né, pois Paulo morava em Tarso, na Síria, e também ali, Síria, Cilícia, né, como se chama, né? E ali por 5 anos, após a partida de Jerusalém, Paulo ficou habitando ali. Porém, nós vemos que no versículo de número 26, nós podemos ler ali que os seguidores de Jesus, eles foram chamados, claro, de cristãos, ali pela primeira vez na Antioquia, né? E aí vem essa questão, né? Porque até então eles chamavam de a nova fé, né? Ou seita, era chamado assim. Ou outros chamavam de nazarenos, ou a seita dos nazarenos. Então você vê que tinha muitos nomes por aí que rolava, que muitos chamavam até mesmo, né? E alguns até mesmo lá no começo se chamava de os do caminho, né? Os do caminho. Ou seja, é interessante que você percebe que, querendo ou não, tendo preconceito ou não, os do caminho, que caminho é esse? Né? Jesus falou, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Os do caminho, os de Jesus, os que falam também a respeito do caminho, por que os do caminho? Né? Então você vê os apóstolos sempre apontando o caminho da salvação, porém algumas características já ficando ali na vida dos apóstolos. Você vê algumas raízes, alguns rótulos, eu vou chamar assim, já ficando ali meio que impregnado na vida dos apóstolos, eles sendo conhecidos de certa forma já de um modo específico. Eu sempre comento a respeito de como a gente toca na banda, no grupo, né? A gente tem... Eu não me considero músico assim, mas a gente toca, né? A gente faz parte do grupo, né? O grupo, quando você fala em músico, você fala alguém assim já mais de um nível mais elevado. Mas assim, eu sempre falo, a gente aprende a tocar, sim, claro, mas por mais que você possa aprender a tocar com alguém que tem um estilo, com o tempo você vai ter o teu próprio estilo, sua maneira de tocar, sua maneira de fazer. A música vai ser a mesma, o louvor vai ser o mesmo, mas você vai ter o seu próprio estilo de tocar, suas levadas, enfim, você vai ter sua cara, você vai colocar sua cara naquilo que você faz. Desculpa a expressão falar em cara, é que é linguagem de música, tá? Você vai ter a tua cara naquilo que você faz, suas levadas, suas pegadas, seus... Você entendeu? Então é mais ou menos assim. Então o evangelho sim, a palavra de Deus, porém com jeito de homem, ou seja, então as características ali, eles começam de certa forma, porém eles não perdem as características e os princípios, aliás, de Deus. Ou seja, é interessante que você conversa com o nortista, você conversa com o baiano, você conversa com o sorocabano, você conversa com o paulista, você conversa com o carioca, você conversa com pessoas de 4 cantos do mundo aqui, ó, do Brasil aqui, aliás. Mas eles podem ter sotaque diferente, estilo diferente, maneira diferente. Mas esses cristãos dessa região, eles falam a respeito do mesmo Deus. Olha só que interessante. Cristãos dessas regiões, eles falam a respeito do mesmo Deus. Então, ou seja, palavra de Deus, com jeito de homem. Cada um vai... Não vou ter que ter o sotaque de alguém lá de Israel para poder falar do meu Deus. Claro que não. Eu sou paranaense, com cara de sorocabano. Mas, enfim, eu falo expresso da minha maneira e é assim que as coisas são. Tá bom? Beleza. E... entendendo também, né, que a grande comitiva, né, ou a igreja primitiva ali, esse grande número de pessoas crescia, claro, e o Espírito Santo cooperava com eles, sim, claro, também, mas a igreja crescia e formava ali também novos conceitos e novos membros, e é um perigo, eu digo, a respeito disso, quando a igreja ela cresce. Deixa eu dizer algo para você, principalmente porque a gente está falando também com alguns líderes. Se não é líder hoje, pode ser que seja mais para frente. Mas quando a gente está falando ali com alguns líderes, por quê? Porque a igreja cresce, esses grupos crescem, às vezes os conceitos mudam. Não, os conceitos eles não podem mudar, tá bom? Nós precisamos carregar, tá bom? A palavra de Deus, as características do Evangelho, precisamos carregar conosco, tá bom? Isso não pode mudar de forma nenhuma, precisamos carregar conosco, a gente precisa transportar com as nossas próprias vidas, tá bom? Isso é muito importante a gente levar junto com a gente, tá bem? Por exemplo,
nós entendemos isso aí, né? Quando fala a respeito de alguns historiadores na época de Flávio Josefo, né? Nós entendemos que alguns ali procuravam até mesmo nesse crescimento da igreja primitiva, formavam novos conceitos, novos membros, né? E é interessante que no livro de Atos é importante qualquer estudo bíblico, né, sobre o surgimento ali da igreja cristã, é automático, querido. Ela vai revelar, sim, com certeza, com precisão, como os primeiros cristãos viviam e como os primeiros cristãos pensavam. É por isso que nós precisamos entender o livro de Atos. Igreja, olha aqui. É por isso que nós precisamos entender o livro de Atos. Por quê? Porque a igreja ela precisa agir, ela precisa reagir como acontecia em Atos dos Apóstolos, porque Atos dos Apóstolos já é a ascensão de Jesus, né? E também Atos dos Apóstolos já fala ali a respeito justamente de um novo povo que viria pregando outra palavra, de um novo povo que viria falando a respeito de um outro, mostrando o caminho, vamos dizer assim, como dizia o povo da época, né? Os do caminho. Então, mas nós não podemos deixar de lado as primeiras obras, não podemos deixar de lado também as características de Cristo, ou as marcas de Cristo, né? Ou o fato também de Jesus dizer, olha, aquele que quer vir após mim, a cada dia negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Ou seja, isso o que é? São características de alguém que, puxa, já pregou isso, Jesus já falou sobre essas coisas, né? Então isso precisa ficar gravado, precisa ficar marcado no nosso coração, tá bom? Então o livro de Atos dos Apóstolos aí, ele deixa bem claro sobre essas coisas. Produção, o pessoal chegou? Então tá. Então você percebe, querido, que nós vamos caminhar, nós vamos entrar aí em lugares diferenciados, né? Porém, nós precisamos, independente que seja no trabalho, independente que seja onde for, nós precisamos carregar aí algumas coisas conosco, tá bom? Na nossa roda de amigos, né? Nós precisamos carregar aí essas coisas juntamente conosco, esses princípios aí conosco, tá bom? Querido, agora 8 horas e 37 minutos aí, 8h38. Eu gostaria então de ficar por aqui, lembrando, querido, que próxima terça-feira nós estaremos estudando Atos dos Apóstolos, capítulo de número 11. Hoje demos aí apenas uma pinceladinha para dar um gostinho em você, tá bom? Apenas a introdução, para que semana que vem a gente possa estar aí pegando firme nesse estudo aí que é muito legal, muito top, muito bênção mesmo. Tenho certeza que você vai gostar, você vai achar legal demais também, tá bom? Depois você me fala. E quero lembrar você também que amanhã, quarta-feira, o Paulo Vitor vai estar ministrando a palavra de Deus aqui. Posso falar o assunto ou não? Deixa para amanhã? Pode falar. Tá bom. Amanhã vai estar ministrando sobre a história de Abraão, é isso? Isso, sobre a história de Abraão. Paulo Vitor, aqui um pouquinho. E Paulo Vitor vai estar ministrando, tá bom? Amanhã eu que vou dar o suporte para ele. Hoje ele está dando suporte para mim, amanhã eu vou dar o suporte para ele. Amanhã o Paulo Vitor vai estar ministrando sobre esse... Se você quiser entrar lá no canal dele, Pastor Paulo Vitor. É isso lá o canal? Aham, sim. Ó, PR. profecia, hein? Profecia. Guarda isso aí, ó. Guarda isso aí, profecia. Recebe em nome de Jesus. Tá bom? Então amanhã quarta-feira, 8 horas da noite, ele vai estar ministrando aqui, tá bom? Em nome de Jesus. Então não perca, tá bom, querido? Não perca. Amanhã às 8 horas da noite eu estarei aqui dando suporte com produção para ele. Ele estará ministrando a palavra de Deus às 8 horas da noite, a história de Abraão. Tenho certeza que vai ser bênção ali, do modo criança de ser, né? Porém, palavra de Deus. Aquilo que eu acabei de falar, né? Jeito de gente, né? Jeito de homem, porém, palavra de Deus. E é isso aí, a gente vai caminhando na presença do Senhor, tá bom? Então amanhã, às 8 horas da noite, temos um encontro marcado aqui, justamente no nosso canal no YouTube e também, possivelmente, aí no Facebook, a gente esteja entrando aí também. Tá bom, querido? E por aí segue. Na quinta-feira temos também o trabalho com o Felipe, evangelista Felipe. Você tem um chamado de Deus e aí as coisas continuam. Tá bom, amado? Querido, graça e paz. Deus abençoe. Um abraço. Fica com Deus. Obrigado a todas as pessoas que estão participando conosco, tá bom? Nosso momento aqui ao vivo. Deixa aí seu comentário, deixa seu recadinho, tá bom? E um abraço a todos, sem exceção. Deus abençoe. Obrigado pelo carinho. Obrigado por vocês estarem participando conosco e nos aguentarem aí, tá bom? E dar esse crédito para nós. Deus abençoe. Brigadão. Valeu. Tchau. Paz. Um abraço. Até amanhã às 8 horas da noite, se Deus assim permitir. Te amamos em Cristo. Fica com Deus. Até lá.